sou Monique Bernardes, ouvidora do Santander e conselheira do Smart Customer. Sejam muito bem-vindos! Estão gostando do Smart? Eu estou adorando! Painéis executivos incríveis, com grande bagagem. E o painel que vem agora? Potência feminina na liderança corporativa. Tema extremamente importante para mulheres e homens, para entender o passado, transformar o presente e construir o futuro. Para nós mulheres e para as nossas equipes. E para isso, a gente vai ouvir a Tatiane, a Roberta, a Glaucimar, com a moderação da minha amiga ouvidora, Cláudia da Mafre. Então, meninas, contem pra gente a trajetória de vocês, tudo que já avançou e o que a gente ainda tem de oportunidade nesse importante tema que é a liderança feminina nas corporações. Aproveitem, pessoal! É com vocês, meninas. Olá! Monique, você é sempre muito gentil, uma amiga muito querida, muito obrigada por fazer a abertura desse painel. É uma honra para nós. Realmente, né, temos avançado muito na liderança feminina. Eu vou me apresentar, né? Eu sou a Cláudia Orton, diretora e ouvidora da Mafre Seguros aqui no Brasil. E é um prazer estar aqui, porque eu sou uma das responsáveis dentro da Mafre pela Comissão de Gênero, exatamente para que nós tenhamos a potencialização da liderança feminina. Nós fazemos parte da ONU Mulheres e temos um grupo de trabalho de executivas com um conjunto de planos de ação para que realmente a gente consiga, né, avançar cada vez mais. Já temos um grande assim, diferencial, que é termos duas conselheiras, né? No Conselho de Administração é um diferencial hoje do mercado. Estou na Mafre, né, há muitos anos, tive a oportunidade de atuar em várias áreas e é sensacional de pensar, né, essa trajetória. O quanto realmente hoje esse foco para a liderança feminina é um diferencial, né? Que não havia, né, tanto destaque quando eu iniciei a minha carreira. E é um privilégio estar aqui na mediação desse painel para ouvir mulheres assim incríveis, sensacionais, que vão compartilhar um pouco desse sucesso. Eu vou chamar aqui agora a Glaucimar, a Roberta e a Tatiane. Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês. E eu gostaria que vocês se apresentassem, né? Vamos começar agora em ordem alfabética, né? Começando com a Glaucimar, que cada uma de vocês se apresente e assim possa compartilhar conosco qual que é o destaque desse painel, né? Vocês estão aqui porque vocês são mulheres talentosas, né? Com potencial incrível, que vocês possam compartilhar um pouquinho esse painel, essa liderança feminina. Como é isso para vocês? Compartilhem conosco, por favor, Glaucimar. Muito boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gente, é um privilégio falar que por ordem alfabética, letra G inicia, viu? Porque nunca na escola isso aconteceu, então é muito gostoso mesmo. Uma das coisas que eu posso já comentar com vocês é que realmente eu aprendi ao longo da minha carreira a importância do humor, né? De você realmente estar bem, buscando sempre o equilíbrio. E hoje eu tenho realmente o prazer de estar numa organização com 90 mil funcionários, que é o Banco Bradesco, onde eu tenho responsabilidades que me dão muito orgulho. Eu tenho a responsabilidade pela área de recursos humanos, a universidade corporativa, o marketing, ouvidoria e a parte de sustentabilidade. Claramente, essas áreas são completamente conectadas, você, como ouvidora, sabe. Aqui, então, nós falamos com o funcionário, com o cliente, buscando realmente alternativas para que a gente possa praticar verdadeira sustentabilidade, um encontro realmente de uma gestão de conhecimento, criando todo um fortalecimento no que diz respeito
as lideranças de uma forma geral, tá, Cláudia? Mas também não vou deixar de dizer que nós temos um foco muito hoje voltado ao desenvolvimento das capacitações, das possibilidades, das competências femininas. Não trabalhamos aqui no banco no que diz respeito à utilização de cotas, nem chamamos de metas. Aqui nós estamos num trabalho já de longa data, trabalhando realmente pelo potencial, pelo fortalecimento, pela crença, pela credibilidade da mulher e pelo desejo dela, que às vezes também não acontece, e da organização por ela, por nós. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que, como apresentação, eu tenho esse grande prazer de compartilhar que não existe o que a gente fala, né? Varinha de condão, a bala de prata, não existe mágica. São muitos os caminhos, são muitas as alternativas e nós temos que estar atentos a todas elas, né? E uma das coisas que para mim é muito importante, que eu gostaria de compartilhar, que a vida me mostrou ao longo do tempo, e nós tivemos um presente há pouco de sermos chamadas de meninas, né? Pela nossa grande querida Miriam, aprender com a experiência, né, Cláudia? Como é importante a gente ter esse dom de aprender com a história, de aprender com grandes líderes que nós tivemos, líderes que talvez não se destacaram, mas que nós também pudéssemos aprender com eles, e com isso realmente ir formatando todos os nossos interesses e principalmente o nosso autodesenvolvimento. Muito obrigada, Glaucimar, é verdade. É uma trajetória de aprendizagem contínua, né? Muito bacana, muito obrigada, viu? Roberta, nos dá honra. Você está no mute, Roberta. É que no nosso visual, Roberta, agora abriu o seu microfone. Agora sim. Bom, gente, alguém aqui tinha que esquecer de abrir o microfone, né? Verdade, senão, Roberta, não, isso senão mesmo. Não ia ter graça, né? Bom, eu vou estender a gentileza da Miriam e dar uma boa tarde, meninos e meninas que estão nos assistindo. É uma honra para mim estar aqui nesse evento e compartilhando esse momento com duas colegas, enfim, mulheres incríveis. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou formada em Ciências Contábeis, fiz Administração Contábil e Financeira e também MBA em Gestão Empresarial, mas eu me encontrei mesmo na área de negócios, na área comercial. Eu achei que eu ia fazer a minha carreira na área financeira e acabei aí tendo um ajuste de percurso e me encontrei. Sou muito feliz aí na área comercial de negócios. Eu trabalhei por 22 anos no mercado de telecomunicações. Eu fui Atento, eu fui Telefônica, eu fui Vivo, e nos últimos 17 eu estive na NET e na Claro, período esse que eu tenho um enorme orgulho. Eu fui diretora de comercial e comunicação da NET, então tenho aí uma história incrível para contar nesses 17 anos, e nos últimos anos, nos últimos 5, já como Claro, eu cuidava dos canais digitais, era diretora dos canais digitais da Claro, e também da Claro Empresas, do segmento de PME. Há 4 meses, pessoal, eu resolvi fazer uma mudança radical, sair do mercado de telecomunicações e vir para o mercado de energia elétrica. Uma mudança assim, bastante radical, mas que eu estou amando, estou adorando, estou apaixonada. Estou na Energisa agora, que é uma concessionária de energia elétrica. No entanto, eu não trabalho na concessionária exatamente, eu estou trabalhando nos negócios que são voltados para um tema que está muito em voga, que é a transição energética, que é o ESG, que é a parte, né, de produtos e soluções voltadas para energias renováveis, voltadas para toda essa temática que está aí na pauta e está todo mundo querendo saber e, de alguma forma, se envolvendo. Além disso, eu sou mentora de uma EdTech, a SoulCode, que também vale muito a pena todo mundo conhecer. Sou atriz, sou maratonista,
E, dentre todos os papéis que nós mulheres exercemos aí, tem um orgulho enorme, uma paixão de ser tia da Laís e da Maia, duas meninas incríveis que vão dar o que falar. Bom, pessoal, sobre estar aqui hoje, né? O que eu acho desse painel? Eu acho que nós estamos num momento de celebração. Para mim, esse painel é um momento de celebração, porque há exatamente 9 anos, uma mulher e sua equipe, Miriam Garrido, começou essa história do Smart Customer. Nós estamos na 9ª edição, então, uma mulher que acreditou no poder do compartilhamento, né, da informação, das melhores práticas, vem aí todos os anos realizando esse evento que a gente está aqui hoje. E como eu participei da primeira edição, imagina, né? Estou acompanhando essa história toda. Uma coisa que me chamou muito a atenção na edição desse ano, eu até anotei aqui, tem 51 palestrantes nessa edição, 23 são mulheres, 45% dos palestrantes são mulheres, e nessa quantidade aqui tem 2 CEOs, tem 2 mulheres CEOs. Então, assim, eu tenho certeza que se a gente for pegar toda a história, né, do Smart Customer, a gente vai ver que a gente está chegando aqui em percentuais bastante bacanas. Eu que participei da primeira edição, lembro bem que a relação era bastante diferente. E, além disso, né, gente, nós estamos aqui ouvindo mulheres incríveis que estão fazendo, mulheres e homens, né? Também tem os nossos colegas, e esse evento ele é muito legal porque traz aí um monte de temáticas que são muito do momento, que a gente quer ouvir, a gente quer reciclar, enfim, é um momento de bastante comemoração, e para mim hoje em especial, mais comemoração ainda, porque é aniversário da Laís, da minha Laís, com 4 anos. Então, eu estou bem feliz de estar aqui, estou radiante, porque o painel é tudo de bom, o assunto é muito legal. 9 anos, né, já se passaram da primeira edição, e é muito legal estar aqui hoje compartilhando um pouco disso tudo com vocês. Muito obrigada, Roberta, sensacional. E é interessante, né, com todas as áreas da Glaucimar, mais as áreas que a Roberta atua. Então, a gente vê que a mulher tem um potencial, de fato, para atuar em qualquer segmento, em qualquer área, né? Nós somos capacitadas. E parabéns para sua sobrinha querida, né? Felicidades. É interessante, né, essa sua chamada, né? Esse seu alerta em relação à Miriam. É verdade, a Miriam é uma mulher, assim, arrojada. É uma menina também, né? Somos meninas todas. Arrojada, que realmente sempre fez a diferença, sempre buscou inovar, e um cuidado que ela tem com pessoas, né? A Miriam é uma pessoa que faz diversidade, apoia a diversidade, em todos os seus eventos, em todos os seus projetos, né? Muito bacana essa sua avaliação do percentual, e isso é um motivo de muito orgulho. Tatiane, por favor, né, compartilhe um pouquinho conosco a sua história, por favor. Olá a todos e todas que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui. Obrigada, Cláudia, prazer, Roberta e Glaucimar, é uma alegria enorme compartilhar esse painel com vocês. Eu vou começar a falar sobre mim profissionalmente, em seguida falo pessoalmente. Tenho muitas coisas em comum com a Roberta, viu, Roberta? A começar pela formação, eu me formei em Ciências Contábeis também, né? Tenho 3 MBAs focados um focado em gestão, eu fiz gestão empresarial, fiz depois 2 focados em atividades mais financeiras, planejamento financeiro e relações com investidores. Eu trabalho há 22 anos no Grupo Algar. Para aqueles que não conhecem, o Grupo Algar é um grupo brasileiro, mineiro, né, de origem aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e que vem se desenvolvendo pelo Brasil e por toda a América Latina. Então, fiz carreira aqui, entrei como estagiária, né, e hoje estou como presidente da Algartec, que é uma empresa de outsourcing de serviços de relacionamento com o cliente e serviços de TI. Né, nós temos cerca de 12 mil associados, como a gente chama os nossos profissionais aqui, os nossos empregados, e estamos presentes em toda a América Latina. Com escritórios locais em Brasil, México, Colômbia e Argentina.
Pessoalmente, né, eu tenho uma filha, então tenho uma filha de 11 anos, chamada Laura. Tenho uma outra sobrinha, que não é minha filha, mas que vive comigo há bastante tempo e já tem 20 anos, então eu tenho o prazer de cuidar de 2 meninas, e de ajudar aí no desenvolvimento da equidade no mundo, de formar essas meninas para o mundo de hoje, né. Eu também gosto de correr, Roberta, então é uma segunda similaridade aí que eu tenho com você, só que eu não tive o prazer de fazer uma maratona, acho que não sou capaz, eu cheguei à meia maratona e já estou satisfeita. Mas correr me faz muito bem, né, me ajuda a equilibrar a minha vida, e equilíbrio na vida da mulher é algo muito importante, né, a gente tem vários papéis, como já foi dito aqui, e encontrar alguma coisa que nos ajude a equilibrar esses vários papéis, a fazer algo para a gente, que a gente se sinta bem, né, que nos ajude no nosso autodesenvolvimento para cumprir com os vários papéis é muito importante. Então, a corrida é algo que me ajuda consideravelmente. Tenho 43 anos, né, não sou mais uma menina, e fiquei muito feliz também quando a Miriam conversou conosco e nos chamou de meninas. Eu diria para vocês que quando eu me tornei diretora, é até algo engraçado de se contar, os meus pares olhavam para mim e diziam: nossa, Tatiane, mas você é tão jovem, já diretora, uma menina. E eu achava aquilo tão ruim, porque eu tinha a impressão de que, nossa, é uma criança ainda, né? E eu devia ter uns 30 anos na ocasião. Eu brinco hoje que eu encontro com as pessoas e ninguém fala mais isso. Nossa, Tatiane, você parece uma menina, então eu sinto saudade da época em que eu fui promovida e as pessoas olhavam para mim e diziam que, né, eu parecia uma menina. Então é muito bom, Miriam, né, ouvir isso, e queria já de antemão também agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Falando sobre o painel, gente, eu acho que esse painel ele é super importante porque ele traz, né, à tona a discussão de como é que a gente evolui em equilíbrio dentro das nossas organizações, porque eu acho que é isso que a gente busca, né? A gente busca ter equidade, ter uma complementariedade de pensamento dentro da organização, e a mulher, ela traz isso, não só a mulher, mas todas as outras, né? Aqui no Grupo Algar a gente tem um programa que se chama Algar Sem Barreiras, que a gente trabalha várias guildas, né, em termos de diversidade, e as mulheres, né, o gênero é uma delas. Então, o que eu acredito é em ambientes inovadores, em que a participação de diferenças nos ajuda a ser melhores. Então, quando a gente fala em ter a mulher mais presente no dia a dia das empresas e a ter uma participação efetiva, significa equilibrar melhor o ambiente onde a gente trabalha, né? Então, eu acho que esse painel tem muito a ver com isso. Quando a gente fala da potência feminina, né, é forte o nome do painel, mas nada mais é do que dar, eu acho que a oportunidade das mulheres mostrarem o seu potencial, assim como os homens, assim como as pessoas, como a guilda de gerações, assim como o LGBTI. Então, enfim, essa importância da complementariedade, de a gente ter um ambiente diverso, porque um ambiente diverso é um ambiente melhor, né? Isso já está comprovado aí cientificamente, inclusive. Verdade, viu, Tati? Né? Toma a liberdade de chamá-la de Tati. Né? Continua jovem, continua. E é interessante, né, esse ponto que vocês bem colocaram, dessa questão do equilíbrio, né? E é muito interessante, né? A gente já está vendo aí uma dica, né, para quem nos escuta, que é essa questão dos papéis que nós exercemos, né, e ter atividades, né, que possam nos descontrair, nos equilibrar, ter atividade física. Eu mesma gosto muito de mergulho, gosto de fazer scrapbooking, e é sensacional o quanto me relaxa, né, o quanto me faz bem. E essa questão do equilíbrio, para nós, principalmente mulheres, é extremamente importante, uma dica para todos que nos escutam. E também o que eu vejo de bacana, essa questão do equilíbrio, né? A minha última formação foi em neurociência do comportamento. E nós, mulheres, né, temos uma diferença dos homens, somos diferentes.
Nossa Constituição é diferente e precisamos nos complementar. Existem vários estudos, inclusive um estudo mais recente da Bain Company, que ela fala que as empresas mais sustentáveis são aquelas que têm, né, esse equilíbrio entre percentual de homens e de mulheres, porque nós somos distintos, mas nos complementamos, né? E fazemos a diferença quando realmente existe essa somatória de talentos, né? E eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Vamos começar agora, né? De trás para frente, vamos começar com a Tati. Qual é o fator, assim, se você tivesse que escolher, né? Um ponto, um fator que contribuiu para que você chegasse, alcançasse o sucesso, qual seria esse fator? Você pode se achar, né, falar assim, não é tão jovem, mas com 43 anos na sua posição, eu posso dizer que é um super sucesso. Qual foi esse fator de sucesso, Tati? É um privilégio, tá, Cláudia? Eu me sinto privilegiada porque a gente tem pouca representatividade ainda em conselho de administração e na principal função executiva de uma empresa. Então, realmente é um privilégio, eu me sinto privilegiada. O que eu diria, assim, em termos de fator de sucesso, se eu tiver que escolher eu diria dedicação. E vou explicar, né, por quê para vocês. Eu sempre fui muito dedicada a tudo que eu fiz, né, desde o início da minha carreira. E eu acho que a dedicação, ela faz com que você se prepare para o seu desenvolvimento de carreira. E é por isso que eu escolho dedicação. Primeiro, né, para um desenvolvimento de carreira, você precisa transpirar muito, você precisa trabalhar muito. Eu sempre trabalhei muito na minha vida, muito, muito mesmo, né? Eu digo que eu trabalhei muito mais antes do que eu trabalho hoje, tá, gente? Assim, em termos de horas de trabalho, em termos de uma dedicação, de fazer renúncias a outras coisas por entender que eu precisava focar para me sentir mais preparada e mais segura para as funções que eu executava. E foi sempre pensando que eu estava ali para desempenhar a minha função, mas também para aprender outras coisas e trazer contribuições adicionais, além até do que a minha função exigia, que eu fui me desenvolvendo. E para que isso aconteça, obviamente, precisa ter dedicação. Então, muita transpiração, muita ousadia para aprender, muita vontade de aprender outras coisas, não necessariamente ligadas à sua atividade, muito investimento do seu tempo em momentos de estudo, buscar desenvolvimentos adicionais que te ajudem na sua carreira, na sua atividade, né, no seu dia a dia, para que você consiga contribuir melhor. Agora, isso não se faz, né? Não adianta você ser uma pessoa, ou você não consegue, né? Nem que não adianta você ser, mas você não consegue se dedicar e evoluir na sua carreira se você não estiver em um ambiente em que você se sinta reconhecida, em que você se sinta bem, em que você sinta que você consegue, né, um ambiente em que você consiga demonstrar todo o seu potencial e perceba que você tem oportunidade para isso. Então, eu sempre me preocupei em estar em algum local, né, em desenvolver uma atividade numa empresa que eu entendesse que valorizava o meu trabalho e que me dava oportunidades para que isso acontecesse. Então, eu tive essa felicidade também. Eu digo isso porque eu conheço excelentes profissionais, excelentes pessoas que às vezes são ótimos, mas estão em um local que elas não se sentem parte daquele local ou não se sentem ou respeitadas ou valorizadas, e aí com isso elas não se desenvolvem. Então eu acredito muito em dedicação, mas também na escolha certa do local que reconheça o seu potencial. Porque se você não estiver no local certo, às vezes você tem que sair daquele local e buscar. Isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para a própria organização também, porque né, nas palavras dos milênios hoje não deu match. Então você precisa achar uma outra oportunidade. Então é isso, gente. Eu trabalhei boa parte da minha carreira como executiva na área financeira, né? E a área financeira me deu a possibilidade
de entender a empresa como um todo sob o ponto de vista de números, né? A gente consegue isso quando trabalha nas atividades financeiras, principalmente de planejamento e controle. Então, lá eu aprendi muito. De repente, foi me dada a oportunidade de ir para um projeto que era um projeto temporário, então eu tive que abrir mão de uma posição executiva permanente na organização para ir para uma posição temporária que eu nem sabia se na prática ia se tornar permanente. Era um projeto que a gente tinha que entregar determinados resultados e era algo novo para mim, porque a minha experiência era na área financeira e eu tinha que efetivamente executar alguns projetos envolvendo a empresa como um todo, que trouxessem mais eficiência e permitissem a empresa expandir a sua rede pelo país. Então, foi me dada essa oportunidade, eu aproveitei essa oportunidade e aprendi com ela e consegui fazer essa entrega. E aí, a partir disso, entendi um pouco melhor como que a empresa acontecia. Eu deixei de olhar só os números e comecei a entender os processos das áreas de marketing, comercial, de operações, ou seja, ampliei o meu conhecimento sobre a organização. Com isso, eu ganhei a oportunidade de fazer isso para várias outras empresas dentro do grupo. Eu estava trabalhando em uma, o projeto deu um resultado super positivo, isso foi expandido e eu comecei a fazer para todas as empresas do grupo. E depois que a gente fez isso, né, não só eu, tinha todo um time trabalhando comigo, eu consegui a oportunidade de voltar para a operação já numa posição de vice-presidente de operações. Por quê? Eu aprendi um pouco melhor sobre negócios, né? A Roberta falou um pouco sobre isso. A gente começa a expandir os nossos horizontes. Então, essa capacidade de aprendizagem, acho que ela tem a ver com formação acadêmica, mas ela tem a ver com a sua capacidade de, no dia a dia, olhar para o lado e começar a expandir a sua atuação para entender outras atividades, outras habilidades. E com isso você vai crescendo. Agora, para tudo isso, de novo, eu vou terminar com o que eu comecei, precisa haver muita dedicação do nosso lado, porque isso não vem de graça, né, gente? Assim, na minha vida, tudo foi sempre muito suado, com muita transpiração, com muita renúncia, muita escolha, mas também com muito amor pelo que eu faço. Acho que é essa combinação que faz a gente se desenvolver. Muito obrigada, Tati. E sabe o que ficou para mim de toda a sua fala? Você foi protagonista da sua empregabilidade. E isso fez toda a diferença. Porque você decidiu, fez escolhas, né? Essa importância de ser reconhecida. Então, a sua parte, né? Você se dedicou, fez tudo que tinha que fazer, mas também teve um olhar para a sua carreira e foi responsável por ela. Esse protagonismo, olha, sensacional. Parabéns. Roberta, por favor. Vamos lá. Eu e a Tatiane realmente temos muitas coisas em comum. A gente vai ter que depois conversar, né? Falar mais sobre essas carreiras e tudo mais. Bom, é muito difícil, né, escolher um item, né? Assim, o que fez a diferença, porque eu concordo super com a Tatiane que dedicação. Gente, as coisas não caem do céu, né? A gente está hoje vice-presidente, no meu caso, a Tatiane é CEO, mas isso vem de uma trajetória, né? Enfim, de uma jornada onde a gente entregou muito, né? Se dedicou muito, estudou muito, fez muitas coisas para conseguir chegar lá, né? Para conseguir. E aí, a hora que chega também, eu vou contar uma coisa para vocês. Chega, e aí a gente tem que estudar mais ainda, né? A gente tem que dedicar mais ainda. Então, tem gente que diz, não, mas agora é vice-presidente, mas agora eu estou vice-presidente e eu sigo sendo desafiada todos os dias, sigo comprometida com evoluir, inspirar, ter condições, né, de trabalhar aí com as equipes, principalmente os jovens que vêm com todo um conteúdo diferente. Então, assim, é só uma condição, né? É você estar e você precisa continuar trabalhando tudo isso para conseguir dar certo e seguir aí evoluindo na carreira. Mas eu acho que um componente que sempre foi muito do meu perfil e me ajudou com certeza absoluta a estar aqui é muito a ousadia, ou a coragem, ou até o protagonismo, como você utilizou aí, né, na sua fala, Cláudia. Eu me formei em Ciências Contábeis, eu achei que eu ia fazer a minha carreira na área financeira, estava ali muito como a Tatiane, eu cheguei a ser gerente de controladoria, então, quer dizer, estava, né, tudo muito
encaminhado, enxergando a empresa, né, do ponto de vista dos números. E aí eu fui parar numa unidade que era uma startup, numa empresa de call center pequena, há muitos anos atrás, gente, onde o call center ainda era um negócio, era um embrião, tava tudo começando, e eu fui parar nas salas junto com os comerciais, né? Nós ficávamos todos na mesma sala. E eu comecei a olhar a rotina dos comerciais e comecei a achar aquilo muito sedutor, sabe? Eu olhava e falava, nossa, deve ser divertido isso daí. Eu quero ser comercial. Mas como é que você vai ser comercial quando você, né, enfim, está conduzindo a sua carreira na área financeira, estudou, fez pós-graduação, está evoluindo, né? Começou como analista, depois é coordenadora, é gerente. Como é que você faz essa mudança? E aí eu tive, enfim, a ousadia de procurar o meu chefe na época e pedir uma oportunidade. Pedi, falei, olha, enfim, alguma coisa está me dizendo que esse negócio é para mim, mas assim, como é que eu vou saber se eu não tentar, né? Então, me testa. E aí, enfim, gente, felizmente a gente fez um teste e eu, né, me encontrei totalmente como comercial, e aí começa toda a minha história comercial. Mas ao longo dessa trajetória, foram acontecendo coisas, convites, outro momento, né, que realmente você tem que ser ousado e falar, bom, vamos adiante. Na NET, há 17 anos atrás, eu recebi o convite para ser diretora de comunicação, eu já era comercial. E eu, assim, eu não estudei nada de comunicação, para mim isso tudo era um mundo completamente, né, enigmático, cheio dos seus, enfim, das suas terminologias, do seu jeitão. E aí eu pensei, não, se estão confiando a mim esse desafio, se eu estou sendo convidada, eu vou aceitar e eu vou dar o melhor de mim e vou cair de cabeça. E, de novo, né, a ousadia de ir para um assunto que não era minha zona de conforto, enfim, eu nem estava esperando e acabei fazendo aí uma trajetória incrível. Uma das coisas que eu mais me orgulho de toda a minha carreira foi ter cuidado da marca da NET durante todo esse período. E aí agora, né? Agora todo mundo me fala, mas escuta, e essa mudança de telecom depois de 22 anos, onde está tudo tranquilo e favorável, né? Por que você mudou? De novo, aquela coisa a ousadia de olhar e falar, peraí, tem alguma coisa aqui acontecendo, é muito diferente, eu estou vendo, acho que é muito promissor, e eu vou me permitir fazer essa mudança e vou cair de cabeça, vou usar e vou ser dona da minha história. Então, acho que muita ousadia. Mas eu queria só colocar um ponto para terminar e passar para a Glaucimar. Durante toda essa trajetória, tudo que aconteceu, eu tive muito patrocínio de homens com H maiúsculo que me deram a oportunidade, que acreditaram em mim, que me desafiaram, que subiram a régua, que me apoiaram. Então, assim, não foi sozinha, tá? Essa coisa de que a gente chega onde a gente chega, né, Tati, Glaucimar, acho que vão concordar comigo, a gente chega onde chega porque a gente faz tudo? Não faz. Realmente é um círculo de colaboração, e eu tive muita sorte de encontrar líderes aí no meio do caminho. Eu nunca tive uma líder mulher, sempre foram homens, mas foram homens muito incríveis que marcaram a minha vida de uma forma assim, a qual eu sou muito agradecida. Então, acho que tem a ousadia, tem o protagonismo, tem, né, ter acreditado no meu potencial, mas também ter contado com gente muito incrível que também acreditava muito no meu potencial. Então, acho que é por aí. Muito bacana, Roberta, muito obrigada. Essa questão da ousadia realmente é uma marca registrada aí na sua carreira. E sensacional essa questão do patrocínio. Daqui a pouquinho nós vamos voltar nesse assunto, bem interessante. Glaucimar, compartilhe conosco aí o fator de sucesso aí na sua trajetória. Bom, Cláudia, eu acho que o que nós escutamos, tanto da Tati como da Roberta, são pontos que se entrelaçam e são presentes realmente nas nossas trajetórias, né? Eu vou acrescentar alguns pontos que foram muito significativos para a minha vida
a começar pelos exemplos que eu tive na minha família. Então, eu acho que essa é uma lição para nós. Quando você fala, né, Roberta, das suas sobrinhas, eu também tenho 2 sobrinhas que eu desejo assim que elas tenham um futuro e que nós possamos deixar, inclusive, um legado para que elas possam continuar, né, ou fazendo as suas opções. Então, eu vejo que, na época, minha mãe não falava em propósito nem protagonista, gente. Quer dizer, talvez ela nem soubesse o que é isso. Mas eu tenho clareza que quando ela deixava e ela pedia para que eu decidisse se eu queria ir com a roupa X ou Y, ela já estava me ajudando a fortalecer e a ver que eu tinha que fazer as minhas escolhas. Então, assim, se eu faço uma retrospectiva, ali foi um começo muito importante, por isso eu acredito que o nosso papel enquanto entes, né, de uma família, nós temos a importante representação de exemplo, de inspiração daqueles que nós amamos e daqueles que estão ao nosso lado, porque isso faz uma diferença. Outro fator que sempre me estimulou muito foi a curiosidade. A curiosidade como um ingrediente que eu percebia e percebo hoje que ele é essencial para que a gente utilize a nossa capacidade, né? Que a gente possa ter a sabedoria no entendimento mais amplo, conhecer o diverso, fazer com que a empatia não seja eu com você, Cláudia, eu com a Roberta ou eu com a Tati, que seja a empatia multifocal para que a gente possa expandir isso, né? Certa vez eu escutei que o começo da sabedoria é o silêncio, e foi Pitágoras que deixou essa mensagem, e é verdade, muitas vezes a gente tem que ir para o nosso autoconhecimento, que também me auxilia de uma maneira espetacular, eu diria, no que diz respeito a ordenar, né? A ver como que está essa gestão de conhecimento, como é que eu estou realmente dentro de como um agente propulsor de práticas inovadoras, ou envolvida na cultura, que deve ser uma cultura realmente em movimento, como é que eu estou ampliando a minha consciência, a minha musculatura emocional. Hoje eu falei muito sobre saúde emocional e sobre a saúde mental. Como é que a gente está cuidando, né, dessa, embora eu não seja uma atleta, mas o meu exercício, talvez que tenha feito uma diferença grande, foi nesse lado de musculatura emocional mesmo, né? Porque eu acredito que o nosso repertório ele está muito ligado quando nós fazemos alianças, quando nós temos a possibilidade de fazer conexões, e eu tive grandes líderes, acho que isso que a Roberta falou é impressionante. O meu primeiro líder foi um grande professor e que eu jamais vou esquecê-lo, Celso Joaquim Giorgetti, área comercial, Roberta, na veia também, atuando, né, no atendimento a clientes. E nas 3 vezes que eu fui ao RH, gente, eu caí com a mesma psicóloga para fazer o processo seletivo. E nas 3 vezes ela me convidou para o RH. Eu neguei, porque eu queria realmente a área comercial, e nessa última, ao chegar na agência que eu trabalhava, era uma agência comercial, o Celso virou para mim e falou que o RH já tinha telefonado a ele, né? É claro que a minha felicidade era total de falar, já deu o resultado, né? Mas não, era o pedido para que eu fosse transferida, e há alguns anos o RH realmente, quando pedia, as lideranças geralmente acatavam, né? E eu fiquei realmente decepcionada ao ponto de pensar em sair, porque a Tati falou algo que a gente tem que ter muito claro. Tem que ter um casamento de propósito da organização com o nosso, porque senão não conecta. Todo mundo tem boleto para pagar, quer dizer, todo mundo tem boletos para pagar, mas a gente tem que colocar nossa felicidade na frente dessa realização e desses boletos. É uma busca que exige coragem? É claro que exige, gente, porque a coragem é a primeira das características que carrega todas as outras. Então, a gente tem que ter isso, e tudo que, pelo menos, eu vejo, sabe, nesse balanço que a gente faz,
ele é relacionado ao nosso presente, mas é um sinalizador de futuro. Resumindo, eu fui para o RH, mas o que o Celso fez por mim é algo que ali eu aprendi, mesmo sem saber o que é um líder e o que é um chefe. Ele falou para mim assim: Lucimar, você pode ir e eu vou fazer como se você estivesse saindo em férias. Eu não ocuparei a sua vaga. Se em 2, 3 semanas você não se adaptar, eu vou batalhar por você para esse retorno. É claro que a palavra não foi batalhar, né, gente? Mas a ideia é essa. Isso, para mim, foi um alívio, embora eu tenha sido transferida de uma maneira não satisfatória. Me apaixonei por RH, minha formação em psicologia, com especialização em marketing, e também tinha um lado de finanças, por isso estava numa área comercial. E aí eu percebi que em 2 semanas eu tinha encontrado o meu lugar, né? E para mim ficou muito claro que quando o exemplo está presente, a gente transforma o futuro. O Celso, pelo exemplo dele, ele transformou o meu futuro como líder há muitos anos, há 30 anos, quando eu realmente estava começando a minha carreira. Outra coisa que me auxilia de uma maneira extraordinária é o exercício de deixar velhos hábitos. A gente se agarra, às vezes, a alguns movimentos, né? Que a gente vai reproduzindo modelos. Eu busco me policiar para que eu me atualize, que eu atualize as minhas crenças, os meus valores, e que eu tenha isso muito claro diariamente, principalmente com atitudes íntegras, sendo exemplo. Eu sei que as pessoas mais me observam do que me escutam, né? Então, esse verbo que eu usei da minha família, inspirar, ele faz parte da minha vida. E eu não trabalho, eu sinto que eu tenho uma missão, e as pessoas que trabalham comigo, eu fico muito feliz quando elas sentem da mesma forma, né? Então, a gente acaba aprendendo a gerenciar de uma maneira mais suave as emoções diante de dificuldades, e eu costumo também aprender com as pessoas, e uma boa assim, que me ajuda muito, eu não utilizo a palavra problema, eu sempre utilizo desafio. São pequenas partículas, ingredientes que parecem insignificantes, mas que fazem toda a diferença. E hoje, como a gente pode trabalhar com as emoções para que a gente possa construir relações positivas? E um ponto que eu termino por aqui, para não ocupar mais o tempo, é o autoconhecimento e a formação. Gente, para mim, a atualização, o aprimoramento, a amplitude do que nós conhecemos, ela tem que ser permanente. Não existe posição que possa nos dar tranquilidade de que agora eu não preciso de mais nada. Para mim, a atualização, a vida acadêmica, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento tem que estar presente a todo o momento na nossa vida. E outra, hein? A gente tem que tomar cuidado para que a gente não se auto-sabote. As mulheres, às vezes, se auto-sabotam, como eu me auto-sabotei algumas vezes, e nós temos que banir isso, é olhar para frente. Sabe aquela coisa Mário Quintana? Não vê muro, vê horizonte? Eu acho que esses ingredientes, pelo menos na minha vida, fazem diferença até hoje, e isso faz com que a gente fique cada vez mais atenta, porque a gente tem que realmente aprender com todas, e as Olimpíadas deu um show, né? No que diz respeito de analogias corporativas e no que diz respeito a preparo técnico e emocional. Desculpa se me alonguei, Cláudia, acho que me empolguei um pouco aqui. Sensacional! Sou psicóloga também, tá vendo? Ó, quantas coisas que nós temos em comum. E essa questão do autoconhecimento, para mim, né, é fundamental. Eu estudo desde os 4 anos de idade e não parei até hoje, né? Essa questão, eu sou, né, de uma descendência que sobreviveu ao Holocausto, e para mim essa questão de ter propósito em tudo aquilo que eu faço fez toda a diferença. Eu aprendi isso com a minha família. Tem que ter propósito, tem que valer a pena, tem que agregar, tem que fazer com amor. E para a gente, né, fazer só mais uma rodada para finalizarmos,
essa questão, né, do desafio, que eu também concordo com você, viu, Glaucimar? Não é problema, é desafio. Quais são os principais desafios, né, que tanto a liderança feminina e masculina tem para esse mundo corporativo? Eu queria até começar com você, Roberta. Né, você falou da questão do patrocínio. Qual que é o desafio que tanto os homens, né, quanto as mulheres têm nessa liderança corporativa? Como que isso se encaixa? Eu vou até usar bem um exemplo muito, né, recente. Eu estou recém-chegada, né, na Energisa, um novo segmento, e a gente sabe que o segmento, né, de utilities é um segmento que ainda tem os seus desafios em relação a gênero, né, a equilibrar um pouco mais essa questão do gênero, seja na área operacional, seja na área administrativa, seja na liderança. Isso naturalmente, porque é um segmento que nasceu, né, é um segmento centenário e que nasceu com, vamos dizer assim, no momento, né, onde a sociedade ela ainda é machista, mas que era muito mais machista, muito mais fechada. Então, a gente traz, né, um pouco desses traços. Então, eu acho que é uma oportunidade, além do desafio em si do negócio, que eu acabei, né, de aceitar, estou super envolvida, também tem aí, né, uma possibilidade muito grande que está aberta e que é um convite para mim, de participar dessa transformação também nessa, vamos dizer, equiparação aí, né, de oportunidades para mulheres e homens também dentro do segmento. Então, eu tomo para mim a responsabilidade de ajudar, de fazer parte, de ser alguém que vai impulsionar né, as mulheres dentro desse segmento. Então, o que eu acho que é importante? A gente precisa dar oportunidade, né? Vamos pensar assim, não, no segmento de utilities tem lá toda uma base operacional que são técnicos, são homens, mas por que não podem ser mulheres? Então, eu estou muito feliz de ver, por exemplo, na Energisa, que isso é um negócio que a gente quer trabalhar, quer dar oportunidade para as mulheres, inclusive, começando do começo, que é capacitando, porque às vezes não tem essa mão de obra, né? Elas não estão disponíveis, porque as mulheres tão pouco pensaram que podiam se capacitar a serem técnicas eletricistas. Então, a gente pode ir desde lá do começo, né? Dar oportunidade, inclusive na formação, e depois dar oportunidade de ingressar e patrocinar e tudo mais. E nas diversas áreas, em todas as áreas, a gente vê que há espaço para equilibrar um pouco mais e ampliar essa possibilidade de pontos de vista diferentes e soft skills, né, diferentes se complementarem e gerarem aí um melhor ambiente de trabalho, uma melhor forma de trazer resultado e, no final das contas, vai fazer com que a empresa avance muito mais rápido. Então, eu acho que dar oportunidade, patrocinar né, as mulheres, mas não só as mulheres, procurar sempre o equilíbrio. Eu não gosto dessa coisa de, né, não, porque as mulheres, eu acho que o equilíbrio é que é perfeito, porque nós somos diferentes, e quando a gente junta, né, essa diferença, a gente fica muito poderoso, a equipe fica poderosa, o ambiente fica muito mais bacana, e os resultados, com certeza, vão ser mais interessantes para a companhia. Então, o meu papel, na posição que eu estou hoje, além de trazer resultado para a companhia, é ajudar nas transformações que a sociedade precisa. Então, se eu tenho esse poder, se eu estou numa posição privilegiada que pode fazer alguma coisa, eu quero fazer parte. Eu quero possibilitar que o meu exemplo seja seguido por outras mulheres, e que a gente avance cada vez mais rápido, né? E que as empresas realmente tenham isso muito claro, que a diversidade, na sua totalidade,
traz mais resultado, traz mais felicidade para todo mundo. Acho que é isso, Cláudia. Muito obrigada, Roberta. Preparar para transformar. Muito obrigada, sensacional. Tati, quais são os desafios que você enxerga? Essa é uma pergunta que acho que vale muito tempo, sabe? Cláudia, a gente tem pouco tempo aqui para resumir uma pergunta tão importante, né? Mas eu vou tentar falar de uma forma mais geral, corporativa, e chegar no assunto que é o assunto do nosso painel, né? Que é de mais desenvolvimento de um ambiente diverso. Que eu diria que o primeiro papel da liderança, né? Seja ela feminina ou masculina, é promover um ambiente diverso. Ela, em qualquer posição que ela esteja, principalmente na minha hoje, a gente tem, eu diria até que é a obrigação, né, de promover um ambiente diverso em que as pessoas, em que todas as pessoas, todas as diferentes pessoas sejam respeitadas e se sintam seguras para expressar sua opinião e para serem elas mesmas dentro da organização. Eu costumo dizer lá na empresa que a empresa, ela é uma extensão, tem que ser uma extensão da casa das pessoas. Elas precisam se sentir tão bem na organização como elas se sentem na casa delas, porque a nossa casa é um ambiente seguro, né? A gente se sente segura para ir onde a gente quer, para dizer o que a gente quer. Então, eu acho que o primeiro papel de um líder hoje é fazer essa promoção, né? Ser o principal sponsor de um ambiente em que as pessoas se sintam respeitadas, ouvidas, né, possam expressar suas opiniões e se desenvolver. O segundo ponto, assim, como líder, que eu valorizo muito, assim, a gente precisa ter um time que seja complementar a nós mesmos, né, porque definitivamente eu não tenho todas as qualificações necessárias para fazer a gestão de uma organização, né, qualquer que seja ela. Então, e às vezes as pessoas têm a tendência, né? Eu sei porque desde meu início como líder e agora, eu tinha uma predisposição para olhar para as pessoas muito parecidas comigo, né? E tentar e achar que aquelas pessoas seriam mais adequadas para trabalharem comigo, né? E de verdade são pessoas que são muito parecidas com você, é muito mais fácil você lidar, mas elas não necessariamente têm a oposição a você, elas têm as complementariedades que você precisa para fazer uma gestão melhor. Então, eu busco sempre ter um time que seja complementar a mim, né, as minhas competências e em quem eu confie de olhos fechados, né? A gente precisa ter um time em quem a gente confie, porque definitivamente a gente precisa de outras pessoas e tem que ter confiança, é igual o relacionamento pessoal, o dia que não tem mais confiança, não serve, então você precisa confiar. Tendo, né, um ambiente diverso e um time em que você confie para, né, promover todas as ações necessárias dentro da organização, em termos de desenvolvimento, principalmente pensando em diversidade, eu diria que a gente precisa entender a realidade da empresa em que a gente trabalha, porque cada empresa é uma entidade à parte. Cada uma tem os seus desafios e a gente precisa entender essa situação. Então, aqui na empresa a gente tem um hábito, né? Eu gosto muito de conversar e ouvir as pessoas, as várias diferentes pessoas que a gente tem dentro da organização em termos de diversidade, para entender quais são as principais demandas e o que elas precisam para que elas se sintam, de novo, mais respeitadas, para que elas sintam que elas têm oportunidades, e a partir daí a gente desenvolve quais são as nossas metas estabelecidas para a evolução de cada uma daquelas guildas, né? Então, falando sobre mulheres, que é um pouco o tema que a gente está tratando aqui, a gente entendeu, por exemplo, que aqui a gente tinha um turnover voluntário muito alto depois que as mulheres voltavam de licença maternidade, porque é muito difícil equilibrar, né, o profissional com o cuidar do filho. Então, a gente estabeleceu algumas ações nesse sentido, flexibilizou, por exemplo, né, para as atividades em que há essa possibilidade, horário de trabalho, possibilitou a redução de carga horária no período em que as mulheres ainda estão amamentando. Então,
Por que estou dando esse exemplo? Porque é entender a realidade da minha organização. Isso estava pegando porque a gente viu que a gente tinha mais demissões de mulheres, cerca de 50% a mais nesse período de desligamentos voluntários. Então, a gente precisava trabalhar aí. E a gente fez uma ação para isso e a gente acompanhou e viu que houve uma evolução nesse sentido. Então, entenda a necessidade da sua empresa e estabeleça metas conforme a sua necessidade. Vou dar 2 outros exemplos que são importantes. Aqui na organização, a gente já tem mais de 50% de representatividade das mulheres em posições de liderança, pela característica do nosso setor. Então, a gente já está bem, né? Pode melhorar? Pode, mas a gente já pode dizer que a gente tem uma equidade aqui. A gente precisa manter. Então, a gente não pode, né, cair. O que a gente fez? No programa de sucessão, obrigatoriamente tem que ter uma mulher participando, né? É uma forma da gente ter a participação para não perder isso. Então, acho que entender a realidade é super importante para você estabelecer os seus desafios para desenvolvimento e depois acompanhe e revise, porque faz uma coisa que às vezes atende aquele objetivo e às vezes não atinge o objetivo. Então, o que você precisa fazer para efetivamente implementar uma mudança que seja significativa para as pessoas? Porque no fim das contas, o que a gente quer é, de novo, que as pessoas se sintam respeitadas e que elas sintam que elas têm voz e oportunidades como cada uma dentro da organização. Então, acho que é isso. Cláudia, para eu não me alongar muito, que eu sei que a gente está terminando, e tem a Glaucimar aí também para trazer as contribuições dela. Obrigada, Tati. Você falou muitos apontamentos importantes, né? O desafio é essa estratégia, né? De deixar um time complementar, um time que nos desafie também, né? Isso é muito importante para não ser mais do mesmo, né? Muito legal, e é estratégico essa análise e estruturar planos, né, consistentes, alinhado à organização. Glaucimar, por favor, qual você acha que é o principal desafio? Eu acho que são vários, né, Cláudia? São vários desafios. Uma vez eu escutei o Cortella dizendo que alguém o encontrou e falou assim: pô, você, hein, que está bem, já chegou, está estável e não se percebe tudo que a gente passou, né? E ele falava todo o caminho que foi percorrido. Então, eu acredito que as dificuldades, né, os desafios, eles são muitos e eles continuam. Eu trabalho no mercado financeiro e nós não alcançamos ainda o patamar que a Tati trouxe. E é um dos desafios para que a gente faça isso. Então, uma das frentes que realmente eu acredito que hoje seja definitiva para isso é que a gente tenha muito claro que a diversidade é força, né? A diferença é uma professora para aquilo que a gente está fazendo. E ter receio dessa diferença é praticamente negar, aprender e principalmente a respeitar ao outro e a nós mesmos, né? Se a gente for de uma forma muito mais intensa, diversidade, gente, é o nome do jogo para inovação. É assim, o que eu estou trazendo de diferente para a mesa? Porque o mesmo a gente já tem. Então, grupos que pensam da mesma maneira, eles trazem as mesmas soluções. A gente tem um momento hoje que se alongou de pandemia, que mostrou que a gente tem que pensar diferente, a começar pelas lideranças, né? A liderança de comando e controle, que para nós e para o mundo, né, por muito tempo foi o padrão. É uma luta constante. Hoje não dá para você ficar controlando que horas o funcionário chega ou quanto ele faz de almoço. Ou você pratica o que a Tati trouxe muito claramente, a confiança e a credibilidade fidedigna, ou então você não tem como, você vai sofrer como um líder. Então, assim, o líder se revendo, nós nos revendo como pessoas que realmente trabalhamos com uma comunicação mais transparente, com o respeito, um ambiente cada vez menos tóxico, né? E, portanto, mais sadio. Eu acho que esses são desafios extremamente importantes. E um outro que eu vou trazer complementar é o que a gente escuta muito da sororidade, né? Que parece que é uma palavra nova que surgiu, mas se eu não estiver enganada, foi em 1960, uma escritora americana que trouxe essa palavra pela primeira vez, que a tradução delas vem numa linha de irmandade, sem distinção de classe social, de religião, né?
e onde ela trazia a importância como feminista de que as mulheres pudessem se unir num sentido mais amplo, né? Ter uma expressão feminina de autoaceitação e de aceitação pelo meio. Muitas vezes eu me deparo com a própria mulher não se aceitando, não se sentindo preparada para uma oposição a qual eu que estou de fora sei que ela está. Então, respeito, a proteção, a união entre nós, né? Substituir qualquer tipo de rivalidade por essa união. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Nós não temos a terça-feira do futebol, nós não temos a noite do charuto, nós não temos a noite do uísque, mas nós temos uma vivência muito diferente e que, por vezes, tira esse tempo, né, desse entendimento e desse contexto de afinidade. Então, eu acredito que hoje uma das lutas importantes é que a gente deixe de lado o individualismo, que a gente possa buscar o crescimento a todo instante, mas eliminando os espaços de preconceito, que eles estão fazendo realmente uma diferença brutal no que diz respeito a resultado mesmo, din-din. Nenhuma empresa é formatada senão para alcançar resultado, por mais que ela possa favorecer e deve favorecer sempre a sociedade, mas a empatia de ideias, né? Se nós não pensarmos dessa forma, a gente está regredindo. Então, eu vejo que assim, a gente tem um objetivo muito grande de compartilhar visões, de estar encorajando, de estar inspirando, para que realmente essa sororidade ela apareça superando rivalidades, que a gente conquiste realmente por meio de formas alternativas e inspiradores, até porque nada acontece de maneira mágica, né, e transformadora. A gente tem o processo de machismo e ele não está instalado no Brasil ou na minha empresa ou na empresa de cada um que está conosco agora ou cada uma que está conosco. É uma realidade cultural. E hoje, se nós olharmos em algumas culturas, é completamente aceito, tanto pelo homem como pela mulher. Agora, aqui eu não vejo a necessidade da gente se transformar, né? Nós temos aí uma postura de alterar a voz para alcançar nossos objetivos. Eu vejo que a nossa essência deve ser preservada, a nossa inteligência sendo colocada. Por vezes, a gente levanta a mãozinha aqui no remoto e os homens passam. Gente, na boa, não pode deixar passar batido. A Roberta está com a mão levantada primeiro. A gente tem que se posicionar assim. Não estão escutando na reunião? Dá licença. Levanta até alguém te ouvir se a mão não adiantou. A gente tem uma delicadeza ou não, a gente tem que se posicionar também para que a gente possa realmente ir conquistando. Às vezes, as empresas facilitam, né? Às vezes, a empresa não está preparada e, portanto, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. E, principalmente, Cláudia, eu queria, para concluir, não imputar a responsabilidade do protagonismo da nossa vida e não depositar na mão de nenhuma empresa, na mão de nenhuma liderança, porque ela tem que estar nas nossas mãos. Nós somos responsáveis pelo aquilo que nós fazemos. Então, gente, bora, porque gente inteligente, competente, capaz, seja homem ou seja mulher, tem em todos os lugares. Não tem essa coisa de só faculdade de primeira linha. Nós temos talentos despontando em todos os lugares. Hoje pode parecer um exemplo muito insignificante, mas nós conhecemos, para quem viveu a situação de feira, garotos que, sem escolaridade alguma, faziam conta muito mais rápida do que pessoas em escolas de primeira linha. Então, a inteligência está no ar. A gente tem que aproveitar isso, agarrar e não colocar essa responsabilidade na mão de ninguém, até porque o tempo voa e, não entrando em aspectos espirituais,
a gente não sabe, eu pelo menos não sei, mas vamos pensar que a gente só tem essa vida. Então, vamos fazer o melhor por ela e entregando o nosso melhor também. Obrigada, Glaucimar. Sensacional. Olha, eu precisaria de mais, assim, uns dias para falarmos de tantos assuntos importantes, né, que vieram à tona aqui. Uma dica, você mulher, entenda do assunto síndrome da impostora, né? Foi falado aqui, pincelado por elas, estude sobre isso, que vale a pena. E olha, preciso finalizar, eu quero agradecer a sororidade que nós tivemos aqui, né? Agradecer a Miriam Garrido e toda a sua equipe, e a cada uma de vocês, Glaucimar, Roberta, Tati, muito obrigada. Eu saio daqui assim, muito feliz, com um sentimento de gratidão. Mas nós continuamos. Muito obrigada. Eu vou chamar agora o Oswaldo para finalizar, né, fazer a mediação final, mas com um sentimento de muita gratidão. E o ano que vem promete ainda mais para as mulheres. Obrigada. Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Para mim é muito bom aqui, né, poder ouvir o depoimento, né, de conquistas, né, de toda a trajetória aí dessas grandes executivas e líderes aí, como a Glaucimar, a Tatiane, a Roberta e a Cláudia, né? Muito enriquecedor, né? É extremamente importante. E eu aqui hoje na Alvaria, né, eu convivo com essa liderança aí feminina, né? Hoje a nossa head financeira da corporação a nível global, a nossa CFO é uma mulher, assim como também a liderança de marketing, a nossa liderança de suporte técnico para toda a América Latina é conduzida por uma mulher, né? É muito bom, né, ouvir aí, conferir o potencial que há nas mulheres, né? Desejo ainda mais sucesso para todas aqui desse painel, tá bom? E eu gostaria aqui de chamar, então, para o nosso encerramento, mas lembrar para vocês que na próxima quinta-feira, dia 19/8, nós vamos ter a próxima edição do Smart Customer aí, 2021, né? Muito importante lembrar que começa sempre às 9 horas e nós temos a segunda rodada aí no período da tarde, começando às 15 horas, tá? Não percam, se inscrevam. E aí, no dia 24, que é uma terça-feira, 24 de agosto, nós temos a cerimônia de entrega dos prêmios, né? Que aí, muito esperado por todos, né? Um grande evento que, né, a Garrido vem promovendo aí no Smart Customer desde anos aí, né? Então, não percam, anotem aí no dia 24/8, terça-feira. Tá bom? Acho que eu quero deixar aqui o meu grande e muito obrigado de coração por todos que conseguiram participar aqui, né, a nossa audiência, a todos os painelistas e todos os participantes aí do evento, tá bom? Forte abraço e a gente se vê na quinta que vem. Tchau, tchau.